Querido irmão, querida irmã, este último domingo do ano, o primeiro depois do Natal de Jesus, é dedicado a um dos temas mais lindos e importantes da vida, a família. Nós celebramos hoje, liturgicamente, a festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Uma oportunidade para ampliarmos a nossa reflexão para as nossas famílias e olhar para a família de Nazaré como modelo. As leituras bíblicas de hoje nos trazem ao mesmo tempo uma profundidade espiritual e uma concretude muito grandes. O que é importante a gente notar para começo de conversa? Deus quis fazer parte de uma família. Esse é um mistério grande, profundo e tão bonito. Jesus Cristo é Deus mesmo, é a expressão de Deus que se encarna no mundo, que entra na história humana a partir da perspectiva humana. Quando Jesus se encarna, era Deus. Deus que vem ao mundo como Deus. Mas escolhe vir no seio de uma família. Por essa razão, quando retorna ao céu, já não é mais Deus apenas, entre aspas, mas é Deus, filho de Maria, filho adotivo de José, primo de João Batista. De algum modo, é dizer que Deus, embora perfeito e completo, quis acrescentar a si mesmo a característica de ser parte de uma família. O Jesus Cristo que se encarna era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Jesus Cristo que volta ao paraíso e se senta à direita de Deus é o filho de Maria. É o filho do carpinteiro José. É parte de uma família. Se Deus mesmo quis ter uma família para chamar de sua, a lição que fica é: a família é importante. A família é preciosa. E de fato, se nós abrirmos as primeiríssimas páginas da Bíblia, Gênesis, veremos ali, no final do capítulo 2 do livro do Gênesis, que a família, fundada a partir, naquele caso, do casamento, é o desejo de Deus para a humanidade desde o princípio, desde a criação. E as leituras de hoje são super práticas. Por qual razão? Porque na família a vida tem que ser prática. Não é muito lugar da teoria, nem sequer da teologia, no sentido do aprofundamento das ideias sobre Deus, sobre a fé. Não! A família é o lugar da prática. Prática, sobretudo, do amor. O amor deve ser a única forma de relacionamento dentro da família. A primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, nos fala sobre a necessidade do respeito no seio da família, dizendo que honrar o pai alcança até mesmo o perdão dos pecados, alcança a graça diante de Deus, a autoridade do pai, a autoridade da mãe, exercidas em nome de Deus sobre os filhos. Quem respeita a mãe ajunta tesouros. Quem respeita o pai tem vida longa. Quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Amparar os pais na velhice e não julgá-los pela limitação que a saúde e o tempo provocam. Não humilhar jamais, jamais os pais, ainda que não sejam virtuosos. E mais ainda, o amor concreto feito aos pais jamais será esquecido por Deus e servirá, inclusive, para apagar os pecados no dia em que for necessário. Como é bela essa leitura do Antigo Testamento. A necessidade do respeito, do cuidado e da valorização do outro no seio da família. O salmista do Salmo 127 nos reforça a importância de trilhar os caminhos de Deus e nos diz que aquele que respeita a Deus
será feliz, as coisas caminharão bem, a esposa estará bem, os filhos estarão bem, haverá bênção por parte daqueles que caminham nas estradas do Senhor. A segunda leitura, tirada da carta de Paulo aos Colossenses, também nos traz indicações muito precisas, universais e atemporais, de como nós devemos viver, especialmente na família, mas também de forma alargada em toda a sociedade. Revestir-se de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando um ao outro e perdoando-se quando houver necessidade. O perdão é uma joia preciosa no seio da família, porque nós somos imperfeitos, nós somos errantes. Então, haverá sempre necessidade de perdão no seio da família e não percamos jamais a coragem e a paciência de perdoar. Mas, sobretudo, amai-vos, amai-vos, amai-vos uns aos outros, porque o amor é o vínculo da perfeição. A palavra de Deus relaciona amor e perfeição. O perfeito diante de Deus não é aquele imaculado, aquele que tem um passado sem mancha, aquele que faz tudo como deve ser. O perfeito é aquele que ama. É o amor que produz perfeição. E assim que a paz reine nos corações e sejam agradecidos, a necessidade do cultivo da gratidão na nossa existência. Que a palavra de Deus more em vocês. Ensinem uns aos outros, se ajudem a fazer bem o que deve ser feito e tudo aquilo que for feito, façam diante de Deus. Qual é o significado? Fazer tudo diante de Deus, né? Existem momentos em que ninguém está vendo o que a gente faz. Nesses momentos existe a tentação. Aquela hora em que eu estou sozinho, eu posso fazer o que quiser, Deus está enxergando. Portanto, fazer tudo diante de Deus significa fazer tudo com a consciência de que o amor e a verdade nos observam e que ao amor e à verdade prestaremos contas dos nossos atos. Que haja solicitude entre marido e mulher, que haja amor, que não haja espaço para a grosseria, que os filhos obedeçam aos pais e que os pais não intimidem os filhos, não desanimem os filhos. Veja, na família deve correr sempre a confiança, a escuta, o diálogo. A família deve ser um espaço de segurança, onde cada um se sente bem, se sente acolhido. É preciso que na família os sonhos do outro sejam valorizados e incentivados, os erros do outro sejam perdoados. E é preciso que nunca alguém seja excluído da família. Nunca. Nem pelo vício, nem pelo erro, nem pelo afastamento. Jamais um membro da família pode sentir que não tem uma família. Porque quando a família falha, falha tudo. Falha a sociedade, falha a igreja, falha a comunidade. A família é um lugar precioso, importante, onde a gente aprende, cresce, se sente seguro e feliz. Toda família tem conserto. Toda dificuldade de relacionamento tem conserto. Porque onde há amor, tudo pode ser consertado, tudo pode ser mudado. O que diz o hino ao amor? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Que o amor tudo perdoa, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E o lugar onde mais deve existir amor, e somente amor, não julgamento, não condenação, não competição, é a família. Se as nossas famílias estiverem completamente plasmadas de amor,
todas as dificuldades se dissipam, todos os obstáculos se superam e cada um pode ser quem é, sem medo de ser feliz, de verbalizar seus sonhos, de persegui-los. Não percamos de vista, querido irmão, querida irmã, a necessidade para ontem de transformar as nossas famílias pelo amor e fazer com que as nossas famílias sejam o lar do amor. Finalmente, o Evangelho do capítulo 2 da obra segundo São Lucas nos traz a perda e o reencontro de Jesus no templo. Uma situação familiar dramática. Maria e José tinham ido com Jesus até Jerusalém, naquela peregrinação anual que se fazia. Jesus tinha 12 anos, era o último ano em que era considerado criança, por isso podia seguir tanto na caravana dos homens como das mulheres, eram caravanas que seguiam separadas e se encontravam à noite. Maria pensava que Jesus estivesse com José, José pensava que Jesus estivesse com Maria. Chega a noite e Jesus não estava. 3 dias, Jesus perdido. E aqueles pais sofrendo profundamente pela ausência do filho, pela perda do filho, procuram em todos os lugares de Jerusalém, não encontram. Talvez como uma última tentativa, ou talvez simplesmente para buscar o consolo, acalmar o desespero diante de Deus, vão até o templo. E Jesus estava no templo, ouvindo e ensinando os mestres da fé do seu tempo. Jesus então dá uma resposta que parece atravessada, mas é importante. Vocês não sabem que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? Naquele momento, Jesus faz com que Maria e José percebam que o laço familiar é extremamente importante. Mas existe um laço que vai além. É aquele com Deus. Passei todo esse tempo até agora dizendo da importância da família e reforço, a família é absolutamente essencial. Só há uma realidade que supera a família: a necessidade da união com Deus. A necessidade de estar perto de Deus e viver bem a vontade de Deus. O que absolutamente não é contraditório com a família, mas às vezes pode se tornar, a depender da forma como a família vive, por isso é necessário se transformar como família. Jesus estabelece esse pequeno distanciamento em relação aos seus pais, justamente para demonstrar que é o laço com Deus o mais forte de todos. Mas qual é o próximo passo de Jesus? Levanta do templo e vai embora para casa com seus pais. E a palavra diz que Jesus era-lhes obediente, como todo filho deve ser em relação aos pais, mesmo aqueles que já são adultos, como nós. Finalmente, a Escritura diz que Maria conservava tudo no seu coração, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Querido irmão, querida irmã, concluindo este domingo, concluindo este ano, valorizemos as nossas famílias. Amemos profundamente as pessoas que Deus colocou na nossa história. Eu quero convidar hoje você a redobrar o amor pela sua família, a olhar para as pessoas de casa e declarar o seu amor por elas, o seu perdão, se for necessário, e lutar dia após dia para que a família seja esse lugar do amor e da fé. Qualquer que seja a sua configuração familiar, qualquer que seja a sua história familiar, qualquer que seja a sua dificuldade familiar, hoje, antes de dormir, agradeça a Deus pela família que você tem e faça o que puder por ela. Em relação aos jovens que pensam ainda em constituir uma família própria, eu digo, faça, dê o passo. Claro, se você tiver a vocação para construir uma família e se você tiver certeza no seu coração de que é o que você deseja, se você puder conjugar esses dois fatores, faça. Crie uma família, funde uma família como eu fiz. É uma graça maravilhosa de Deus. Um desafio grande, mas uma beleza extraordinária. Hoje é também um dia para agradecer a Deus. Também por aqueles nossos da família que já nos esperam no paraíso. E olhar para o céu, sabendo que lá estão os nossos amados que foram antes de nós e sabendo que lá é onde também nós queremos chegar. Como é que se chega ao céu?
amando, dentro e fora da família. A você, um feliz e abençoado ano novo. Coloque na misericórdia de Deus o ano que estamos concluindo, na providência de Deus o ano que estamos começando. Deus abençoe você e sua família.